Rapaziada, como é que não é o futebol, né, cara? Porque se no primeiro jogo a gente viu, né, um Paris Saint-Germain e Bayern de Munique avassalador com 9 gols, né? Na segunda partida, é claro que tivemos oportunidades, né? Mas quando o Dembélé vai lá e marca aquele primeiro gol, eu falo com um parceiro que eu tava vendo do lado, né? Cara, esse gol pode ter travado o jogo. Porque se fosse um gol do Bayern de Munique, né, a gente teria um empate no agregado. E aí, meu irmão, eu acho que ia ser trocação franca. Como o Paris Saint-Germain construiu 2 gols de vantagem em 2 minutos de jogo, na volta, isso deu aquela travada no jogo. É claro que é muito maneiro, né? O Luiz Henrique mesmo, o Company, os dois enalteceram o comportamento de cada equipe no jogo da ida. Mas na volta, meu amigo, ali na portinha para você se classificar para uma final continental, aí o Paris Saint-Germain deu aquela travada no jogo. Ah, não, porque lá na Europa se valoriza o produto. Beleza, cara, mas se valoriza a competição também, né? O Paris Saint-Germain começou a fazer uma serinha que demora para repor o lateral, demora do Safonov para bater o tiro de meta, o Pátio caindo no chão umas 2, 3 vezes, né? O Doué enrolando para bater o escanteio e o torcedor do Bayern perdendo a cabeça e jogando cerveja nele. Tem disso lá também, né? Enfim, isso travou bastante o jogo e é curioso, né, cara, como as coisas mudam, porque o gigante, tradicionalmente falando, é o Bayern de Munique, né? O clube endinheirado que teve emergência ao longo dos últimos anos foi o Paris Saint-Germain. Você pensa o quê? Quem é que vai ficar nervoso, né? E quem estava mais nervoso com a bola no pé, a bola pipocando no pé dos caras, era o Bayern, né? E eu acho que tem muito a ver com... É curioso, cara, porque isso, de certa forma, também deveria acontecer com o Paris Saint-Germain, que é muito soberano no futebol francês, né? Mas a Liga Francesa, ela é, assim, os times da parte de cima talvez estejam sendo subestimados, até por mim, né? Que eu falo da qualidade do campeonato francês. Eu acho que é um campeonato muito violento, mas que tem melhorado a sua condição técnica com algumas contratações, algumas captações. Até em detrimento, por exemplo, da disparidade que temos no campeonato alemão, se você olhar para o Bayern de Munique. Então o Bayern, ele olha para um enfrentamento como esse, né, e talvez ele não esteja preparado para alguns baques, né, porque o Bayern é tão absoluto contra várias equipes que ele joga ao longo da temporada, e não só no campeonato alemão, né, na própria Champions, que quando ele enfrenta um adversário que pela primeira vez ou pela segunda vez no ano que seja explora os seus principais pontos fracos, ele olha e fala, putz, eu não estava preparado para isso. Né, talvez os adversários do Bayern estejam preparados para os baques, sabe? Então, tem disso, né? De você não estar preparado porque você não está naquele nível de enfrentamento de atenção o tempo todo. E é aquilo, cara, se valorizar o que se precisa ser feito, né, nos 2 âmbitos, sabe? No primeiro jogo, lá e cá, trocação, porrada, gol, 9 gols, beleza. No segundo jogo, um gol no começo e um Paris Saint-Germain retendo a posse, cansando o seu adversário, cozinhando o jogo, enrolando para jogar, né, ao mesmo tempo criando algumas oportunidades. Né, um time que, quando tinha que se retrair, o Paris Saint-Germain, que não gosta de fazer isso, mas baixava o bloco, ó, cara, não vamos recolocar o Bayern de Munique no jogo do jeito que a gente fez no fim do jogo passado. Tem muito disso, sabe? Então são várias maneiras de se jogar. E hoje a gente viu um jogo mais à moda travado do que propriamente a primeira partida. Uma semifinal sensacional como um todo, 6-5. E agora Paris Saint-Germain e Arsenal tem tudo para ser um jogo de 90 minutos interessantíssimo. Né? Porque acho que ao contrário do que a gente vê, do que a gente viu da Inter de Milão na temporada passada, esse Arsenal, acho que ele vai perceber que se ele ficar retraído esperando o PSG vai dar merda. Ele vai tentar jogar. E o Arteta tem suas manhas, embora o Paris Saint-Germain seja muito, muito, muito favorito. Olá, pessoal. PSG e Arsenal vão disputar a final da Champions dia 30 de maio, lá em Budapeste. O Arsenal venceu o Atlético de Madrid ontem por 1-0 e hoje o empate de 1-1 deu a classificação ao PSG, porque na semana passada, naquele jogo incrível, que foi intenso tecnicamente, aberto, todo mundo procurando o gol, todo mundo querendo a vitória, e terminou 5-4. E hoje, com esse empate, deu ao PSG a vaga da final. Foi um jogo completamente diferente daquele de Paris, né? Se aquele foi intenso tecnicamente, hoje ele foi intenso taticamente. Foi um jogo muito tático.
O PSG fez um gol logo no início com o Dembélé, sempre marcando em jogos decisivos, sempre marcando em jogos importantes, decidindo jogos importantes, né? Ganhou a bola de ouro e o The Best da temporada passada e está se candidatando novamente a esse ano. Fez um gol logo no início, menos de 5 minutos, 1-0. E aí o que aconteceu? O Bayern ficou com a bola, o PSG deu a bola para o Bayern de Munique jogar e ficou arriscando no contra-ataque. No primeiro tempo ainda teve um confronto ofensivo, mas no segundo foi o maior tempo de bola com o Bayern de Munique, mas sem acontecer nada. Toca para cá, toca para lá, vai para o fundo, vem para o meio, fica procurando um espaço. O Bayern perdeu um tempo enorme nesse tipo de jogo de ficar tocando sem chutar no gol de fora da área. Várias vezes clareou a jogada e ninguém chutava. O Harry Kane tentava dar um chute, era bloqueado, mas o Luiz Dias teve várias vezes a chance de bater da entrada da área e não bateu. O PSG teve as principais chances no contra-ataque. O Neuer fez umas 4 defesas difíceis. O PSG poderia e merecia ter vencido essa partida por 2-3-1, porque o gol do Harry Kane foi muito bonito, um golaço, né? Mas o Bayern fez muito pouco para vencer a partida, para tentar levar para a prorrogação, fez muito menos ainda para vencer por mais de 2 gols para chegar à final contra o Arsenal. Então teremos o PSG favorito, mas um jogo só pode acontecer tudo. Eu acho o PSG o melhor time do mundo na atualidade. O time que melhor joga futebol e hoje demonstrou uma outra cara, a cara tática do Luiz Henrique, né? A tática defensiva, de fechar espaços, de marcar em cima, não deixar o adversário criar jogadas. O Bayern não conseguiu criar nenhuma jogada, porque a marcação do PSG estava muito forte. Aquela de fechar espaço, de diminuir o espaço para jogada individual. Então o PSG chega à final merecidamente. Um grande time vai enfrentar uma surpresa, que é o Arsenal, também está jogando bem, mas distante do futebol do PSG. Eu acho o PSG muito favorito nessa final. Vamos ver o que vai acontecer no dia 30. É isso aí. PSG bicampeão da Liga dos Campeões. Vai ter cerimônia lá em Budapeste, né? Pra entregar o troféu, as medalhas e tal. Então, mas que jogo, viu? Que jogo, assim, o confronto, né? Esse segundo jogo foi mais apertado, até porque o PSG resolveu, no início, 2 minutinhos, falou assim: não, porque... é o Caldeirão de Munique. E o Bayern buscou até o final, com o Harry Kane, né? Mas o juizão meteu a mão? É isso? Meteu a mão, né? Fraquíssimo. Não, tinha que expulsar o Nuno Mendes lá. Fraquíssimo. Que maré do Mbappé, hein? Só foi o cara sair do PSG pra ir pro Real. PSG vai pra segunda final seguida de Champions. Foi campeão de Champions League pela primeira vez. E detalhe, o Mbappé alegou que ia pro Real Madrid porque queria ser campeão de uma Champions. Cara, que bizarro. Ele não ganhou nada no Real Madrid em 2 anos. Nem Copa do Rei, nem Espanhol, nem Champions. E o Paris Saint-Germain sobrando, ganhando o francês, ganhando o Champions League e pela segunda vez seguida na final. Eu acho que rarissimamente isso aconteceu. Talvez só com o Real Madrid, um time chegar 2 anos seguidos em final de Champions. E o Mbappé ainda tá com abaixo assinado, com mais de 13 milhões de pessoas pedindo para ele sair do Real, porque foi viajar com a namorada para Itália, com a temporada ainda rolando e ele se recuperando de lesão. Que nuvem negra, hein? Só eu que achei bizarro o Bayern estrear a camisa nova justamente no jogo mais importante do ano. Se vencesse, ia estrear com o pé direito. Se perdesse, a camisa nova já estaria amaldiçoada por uma eliminação. Eu não consegui entender essa lógica. Essa teoria pra mim é bizarra, porque esse Bayern se torna, a partir de hoje, um dos maiores hipotético da história do futebol. Lembra daquele Bayern, do Kompany, do Kane, do Luiz Dias, do Olise? Eu lembro, mas esse time não ganha nada de relevante. Um Bayern com média de 3 gols por jogo. Um Bayern que todos os atacantes participaram de 40 gols. Com Olise, farmador de aura. Com Harry Kane querendo bola de ouro. Luiz Dias imparável. Mas esse time não ganha Champions. E vai ser um eterno porque repetir uma temporada desse nível, principalmente em números, é bizarra. Esse Bayern ficou no quase um time histórico. Quase um time lendário, quase um dos melhores, mas parou no time mais assustador do mundo, o mais coerente e correto, o PSG. Que no final, todos os caminhos levam a ele. É bizarro esse PSG. E é bizarro que a Champions não gosta do Harry Kane.